Olá pessoal, então nós vamos nesse vídeo complementar as formas de representação da ação da proteção, né, ou avaliação dos esforços da proteção no elemento estrutural, né, de concreto. Nós já vimos a carga equivalente, tá? Bastante genérica, né? E vimos o caso também dos esforços internos, que seria válido apenas para as estruturas isostáticas. Então hoje nós vamos ver uma outra alternativa também, que seria o método das deformações iniciais, que a gente vai ver que é ligado, aplicado novamente apenas às seções, né? Ele não tem uma visão global da ação da proteção na estrutura, né? Então ele fica restrito, vai ficar restrito também a situações de estruturas isostáticas, né, em que a gente já conheça ou possa determinar o estado de deformação na seção. Então vamos lá, esse tipo de enfoque, né, visão da consideração da ação da proteção pela deformação inicial, baseia-se no fato que caracteriza a proteção do tipo aderente, que é a presença de uma diferença constante entre o alongamento do aço de proteção εp e a deformação do concreto, o εc, né? Tudo isso medido na fibra da armadura ativa, tá? Então, quando se restabelece a aderência, né, estamos tratando aqui agora, falando dos sistemas de proteção aderente, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma prévia deformação do concreto, do aço de proteção, né, um alongamento. Posteriormente é restabelecida a aderência. Então, nessa hora que eu aplico a proteção, também o concreto sofreu normalmente um encurtamento na fibra onde está o cabo, né? E essa diferença entre essas duas deformações, que seria a deformação do aço, né, que normalmente um alongamento positivo, e a deformação do concreto, que é um encurtamento que vai ser de valor negativo, né, que na verdade vai ficar uma soma, né? Esse ΔΕ, quando então é restabelecida a aderência, no caso do sistema de pós-tensão, né, em que eu faço aquela injeção da nata de cimento, essa deformação fica agora constante, né? Independente dos carregamentos que vão aparecerem ainda nessa estrutura. Claro que o εp e o εc vão variar com a presença das cargas, mas a diferença entre os dois vai permanecer constante, igual a esse valor inicial, né? Por quê? Porque quando você restabelece a aderência, não é mais possível haver alongamentos relativos entre os dois materiais, né? Então isso seria constante. Então isso vai ser válido enquanto a estrutura estiver no estádio 1, no estádio 2 e até o estado limite último, né? Que seria o estádio 3, que é justamente o instante em que a gente acha a deformação máxima em que essa aderência ainda está funcionando, né? Entre o concreto e as armaduras ativas e passivas que eu tiver na minha seção. Então, o primeiro passo, né, para a gente... então, conhecido esse ΔΕ, né, que é o primeiro passo, é estabelecer o valor de ΔΕ no instante em que se dá a aderência. E a gente usa essa condição de compatibilidade de deformação, né, para achar a condição de equilíbrio da seção e a condição de compatibilidade, né, de deformação, que seria essa daqui, para achar as incógnitas do meu problema, do equilíbrio da minha seção, né, que seria a deformação no aço e a deformação no concreto, tá? Podendo isso acontecer para o estádio 1, para o estádio 2 ou para o estádio 3, tá? É muito comum, pessoal, a gente trabalhar, e nós vamos ver isso quando for ver verificação de tensões, etc., né? Adotar que para o estádio 1 e estádio 2, a deformação no aço de proteção seja praticamente igual à deformação que ele teve logo após o ato da proteção. Tá? Quer dizer, praticamente considerando que a ação da proteção vai ser constante. Então, embora isso não seja
absolutamente verdadeiro, né, assim do ponto de vista físico, né, porque quando a seção recebe carga, ela se deforma e havendo aderência, a armadura também vai acompanhar essa deformação, né, portanto o aço não estaria com a deformação constante, mas para os estágio 1 e até para o estágio 2, né, é comum que a gente considere que a deformação do aço para tensão seja constante, né? Teve uma pequena variação, não se considera isso, considerar a ação da proteção constante. Agora, já no estágio 3, não, tá? Na hora da verificação do estado limite último, que é inclusive o exemplo que nós vamos ter aqui, então nós vamos considerar, havendo aderência, né, a deformação real do aço de proteção nessa situação, ok? Bom, então vamos ver aqui agora como que a gente acha esse delta epsilon, né, que é a deformação relativa, né, entre os dois materiais, o aço que foi alongado e o concreto. Bom, vamos discutir aqui. No caso, vamos pegar então inicialmente o caso do concreto armado, supor que não tem armadura de proteção. O que é que vai acontecer? Nesse caso, o delta epsilon é igual a zero. Porque no instante em que se dá aderência, né, na peça de concreto armado, eu coloco a armadura, ela não sofre nenhum alongamento preliminar. Aí eu coloco o concreto vai endurecendo e estabelecendo então a aderência, né? Então nessa hora eu não tenho epsilon P, eu vou ter um epsilon S que é igual ao epsilon C, que é igual a zero, porque não houve proteção, tá? Portanto, o delta epsilon, que seria a diferença entre o epsilon S e o epsilon C, é igual a zero, né? Estamos dizendo que não há diferença entre a deformação do aço passivo, né? Por exemplo, o CA50, e a fibra de concreto que está ali envolvendo, né, a barra de aço. Essa é a característica do concreto armado, né? Os dois materiais vão ter a mesma deformação, consequentemente a diferença entre as deformações dos dois materiais é nula, né? Ou seja, a deformação aço e concreto são idênticas, né? Uma vez que a armadura é passiva, não tendo sido previamente tracionada. Então, por exemplo, aqui está uma situação de estado limite último em concreto armado, né, em que eu tenho o epsilon C máximo, que é a deformação de encurtamento máximo do concreto atingida, caracterizando um estado limite último. Aqui tem a posição da linha neutra. E a gente está supondo, né, mesmo no estado limite último, uma seção plana. Portanto, seria aqui a posição da linha neutra determinar quem é o epsilon S, a deformação na armadura, que vai ser idêntica à deformação do concreto nesse nível aqui, né, que é o nível onde está passando a armadura. E aí eu consigo, em função das deformações no concreto, ver qual é o diagrama tensão-deformação do concreto aqui, achar uma resultante no concreto, achar uma resultante no aço, né, a partir da deformação do aço conhecida, né? E aí eu tenho um binário de forças, né, que seria a resultante das tensões no concreto, que é o RC, e o resultante das tensões no aço. Então isso pode representar uma situação de flexão composta, né, porque vai ter uma reação, um resultante de momento aqui em relação ao centro de gravidade, então vai ter um momento externo e um esforço normal externo para equilibrar, que equilibraria, vamos dizer, essa situação de deformação. Então aqui é mais para ilustrar a situação que vocês já conhecem do concreto armado, né? Agora, no caso da proteção, o que acontece? A armadura vai ser previamente alongada. Então vamos examinar aqui o caso A, que seria a proteção com aderência posterior, né? Como é que é esse caso? É o caso da pós-tração, né? Que a armadura é protendida após, ou é tracionada, né, após o concreto atingir uma determinada resistência, né? Então é aquele caso dos cabos que estão internos, dentro de bainhas, né? E depois, então, eu faço a injeção, por isso chama-se aderência posterior, que eu preencho aquela bainha com uma nata de cimento, né, que seria a operação de injeção, restabelecendo nessa hora aí, então, a aderência, né?
Então, nessa situação, a aderência ocorre com a operação de injeção, né? Quando essa calda de cimento, então, ela tem a cura dela, né? E ela adquire resistência, a aderência é estabelecida. Então, nessa hora, o delta epsilon vai ser quem? Vai ser o epsilon P0. Quem que é o epsilon P0? É o alongamento relativo inicial do cabo após a protensão. Este valor costuma ser chamado de pré-alongamento da armadura, quanto que eu alonguei esse meu cabo, né, de forma relativa. E o epsilon CI é o encurtamento relativo também inicial do concreto, medido na fibra do cabo, devido à protensão e às outras cargas mobilizadas antes da injeção, né? Porque com a protensão eu posso mobilizar o peso próprio da estrutura ou outras cargas que já estejam, né? Porque, vamos supor, numa viga de edifício, na hora que a gente faz a protensão, o escoramento é aliviado, né? Porque pela ação da protensão, né? Pela carga equivalente, que normalmente a gente faz um balanceamento maior do que o peso próprio da viga, então a viga tende a se levantar, né? Então a liberar o escoramento. Então ela começa a trabalhar mesmo antes da operação de injeção. Então a deformação no concreto vai ser não somente a consequência da própria ação da protensão, como também a ação dos carregamentos que foram mobilizados por essa protensão. Pode ser o peso próprio, né? Outras cargas que estiverem atuando nessa hora, de cargas permanentes, né? Que estiverem atuando em cima da estrutura, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma seção, imaginar uma seção retangular, BW, né, altura H, e aqui seria a distância DP, que seria a altura útil, né, da armadura de protensão. Quando eu aplico a protensão, a seção vai ter, vamos dizer, vai partir para essa configuração aqui de deformação, né? Então veja, comprimiu aqui a parte inferior, né? Tem um ponto, pode ficar toda comprimida. Aqui nós estamos mostrando um caso em que a protensão foi elevada, que a fibra superior apareceu uma deformação de tração no concreto, né? Um alongamento no concreto, que deve ser, normalmente se faz para que essa deformação seja muito pequena, porque não haja tração, né, na fibra superior durante a protensão, né? E aqui nós temos na fibra, né, que está na região da armadura ativa, né, nós vamos ter um encurtamento do concreto. Então, quanto que vale o meu delta epsilon? O delta epsilon é o epsilon P0 menos epsilon CI. O que a gente está vendo aqui? O epsilon P0 é um alongamento, que é o alongamento da armadura, é positivo, e o epsilon CI é negativo, né? Porque é um encurtamento do concreto. Um encurtamento, a gente tem adotado o valor negativo, né, para ele, tá? Então, como ele é negativo, nessa diferença aqui, na verdade, vai ficar uma soma, né? Que está bem visualizado aqui, né, nesse esquema gráfico aqui, ó. Quem vai ser o delta epsilon? Na verdade, vai ser a soma desse segmento mais esse segmento que seria o alongamento do ápice. Então, o delta epsilon é o epsilon P0, né, mais o módulo de epsilon CI, que é o que a gente está vendo graficamente aqui. Então, quando aplica para tensão, eu tenho essa situação. Então, durante toda a vida agora dessa estrutura, né, quando eu faço a injeção agora de cimento, né, o que acontecer depois com a viga, qualquer que seja a nova deformação do aço e a deformação do concreto, a diferença entre eles vai ser mantida, que é igual a esse delta epsilon, que é conhecido, tá? O valor do delta epsilon. Então, se nessa viga eu aplico mais carga, né? Vamos dizer agora que eu tenho protensão mais carga, o que é que vai acontecer? Então, a seção vai tá com essa configuração de deformação, ela vai caminhar para cá agora, né? Vai comprimir. Normalmente as cargas são produzindo um momento positivo na seção, então tende a destracionar e começar a comprimir a fibra superior e descomprimir, né, podendo até tracionar a fibra inferior. Não é isso? Então as cargas vão chegando. Então, por exemplo, com uma determinada situação de carregamento, eu vou ter o epsilon C máximo, por exemplo, aqui seria uma situação de estado limite último, né, em que eu cheguei ao valor limite, né, que é aquele valor de 3,5 milímetros por metro, né, de encurtamento do nosso concreto na fibra superior.
Aqui eu tenho a linha da seção deformada. E agora aqui vai aparecer a deformação no concreto, que agora é uma deformação de alongamento, né? Quanto que será o εp, a deformação no aço, agora para essa nova situação? Ora, é só a gente pegar essa equação aqui. Se o ΔΕ eu conheci, né, conheci nessa hora aqui, anterior, né, basta eu calcular ou conhecer esse ΔΕ numa seção, ele vai continuar valendo, né, isso que a gente estava dizendo, vai continuar valendo para qualquer outra situação de equilíbrio, né, da minha viga. Então, se eu tenho o εc, que é positivo, eu passo esse εc para o outro lado da equação, eu vou ficar com ΔΕ mais o εc, vai me dar o εp, que é a deformação do aço. Então, está ilustrado aqui nessa figura. Eu somo aqui o ΔΕ, né, que eu já conhecia aqui, né, graficamente, trouxe para cá. Está aqui o ΔΕ. Então, esse εc, que é positivo, mais o ΔΕ aqui também é positivo, vai me dar o εp, tá? Que é o valor da deformação agora no meu aço de proteção nessa nova situação aqui, né? Então, à medida que eu vou aplicando cargas aqui, essa seção vai, cada carga que eu aplico, ela assume uma nova configuração, e para essa nova configuração, né, eu determino um ponto dela, ou dois pontos dela aqui, eu tenho a reta, né, posso definir o εc máximo, o εc e a posição da linha neutra, por exemplo. Com isso eu sei quem é o ε no concreto, a deformação no concreto aqui, e consequentemente eu sei quem é a deformação no aço. Basta somar então esse com ΔΕ, né, que eu obtive nessa seção aqui. Tá certo? Então com isso a gente estabelece, né, para qualquer ponto aí o equilíbrio, né, o equilíbrio interno da minha seção, né? Eu posso arbitrar isso, ou posso ter um esforço, um momento interno e externo, por exemplo, conhecido, né, e sair procurando a posição da linha neutra que equilibra esse momento externo, né? Então, fazendo isso, eu determino a posição da linha neutra, e com a posição da linha neutra e com a deformação no concreto conhecida, eu sei a posição desse gráfico aqui, consequentemente, do εc, e vou saber toda a situação de equilíbrio, né, da minha viga, tá? Bom, então isso é com o sistema de pós-tensão, né, em que há de fato o estabelecimento da aderência, né, pela colocação daquela nata de cimento. Também nós temos outro sistema característico, que é o da aderência inicial, né, que é o da pré-tração, né. Então, quando que se dá a aderência nesse caso, né? Na hora que, nesse caso, o que é que acontece na pré-tração, como a gente viu? Eu estiro previamente os cabos, né, naquela pista de proteção, faço o alongamento dele, e depois eu concreto a peça, né? Concreto a peça envolvendo a armadura que já estava previamente tracionada. Então, ao tracionar o cabo, nessa hora, diferentemente do caso da pós-tensão, eu não tenho ainda o elemento estrutural. Portanto, não vai afetar o concreto, né? A ação da proteção nessa hora. A ação da proteção vai se dar quando eu liberar os fios, né, ou os cabos do suporte da pista de proteção, né? Então, nesse instante que eu estou liberando, o que acontece, né? Eu tenho, no instante imediatamente antes, né, da liberação, eu tenho um εp0, que é o alongamento que a gente tem na pista de proteção, o alongamento relativo inicial do cabo na pista de proteção. Este valor também costuma ser chamado de pré-alongamento da armadura, tá certo? É o nosso εp0. E depois nós temos um εci, que nesse caso ele é igual a zero, né? Porque não há encurtamento do concreto antes da liberação do cabo na pista, né? Então esse εci nesse caso particular agora é igual a zero no caso da pré-tração. Portanto, o ΔΕ nas peças que vão ser pré-tracionadas, né, nas pistas de proteção, o ΔΕ é igual ao próprio εp0, que é o alongamento que tem na pista.
né? E a gente fez exercício, né? Mais ou menos com isso, não vai haver o equilíbrio, né? Que se dá exatamente quando eu libero como que se dá a transferência, né, da ação da proteção para o elemento pré-tracionado, ok? Mas nesse caso, então, o delta epsilon é igual a epsilon P0. E, finalmente, para a proteção sem aderência, que é a cordoalho engraxada, o que é que acontece? Não haverá, como o nome está dizendo, se não tem aderência, não há mais manutenção do valor de delta epsilon. Então, nesse caso, o epsilon P vai ser sempre igual ao epsilon P0, que é o pré-alongamento da armadura, né? Então, independente de ser estádio 1, estádio 2 ou estádio 3, a deformação no aço vai ser constante, vai ser igual ao epsilon P0, ela não varia. Por quê? Porque não tem aderência, né? A cordoalha é engraxada, a cordoalha está completamente isolada do concreto, ela não está acompanhando a deformação do concreto, né? No caso da pré-tração ou da pós-tensão, né, ou da pós-tração, quando a aderência é estabelecida, então vai haver variação da deformação. O que eu falei é que normalmente a gente considera, quando a seção está no estádio 1, no estádio 2, a deformação do aço de proteção igual à deformação inicial da proteção, né? O epsilon P0, sem, digamos assim, considerar algum acréscimo. Mas no estado limite último isso vai ser importante. Então a grande diferença que existe da proteção aderente para não aderente, né, é que eu vou poder explorar mais o meu cabo na hora do estado limite último. Eu vou considerar que ele tem uma deformação adicional, né, que é exatamente o delta epsilon, né, que é essa figurinha que a gente viu aqui. Eu tenho o delta epsilon, né, mais o epsilon C, que aconteceu aqui, né, e, portanto, o meu aço vai colaborar mais, né, no equilíbrio interno com um acréscimo de deformação. Ok? E o que não acontece, né, justamente quando eu tenho a cordoalha engraxada, porque aí ele não tem possibilidade mais de aumentar a tensão. Há um aumento de tensão, no caso da cordoalha engraxada, que nós vamos comentar depois, porque, embora não haja aderência, a peça se deforma, né? E esse cabo, a geometria dele muda, né? Então existe um efeito não linear geométrico da ação da deformada da estrutura, e esse cabo está, de qualquer forma, preso nas suas extremidades, né, nas ancoragens, e essa deformação, pela mudança, né, de geometria do cabo, gera um aumento de tensão, mas não pelo fato dele estar aderido ao concreto, simplesmente porque a peça se deformou e como o cabo está preso nas extremidades, ao se deformar ele acaba se alongando um pouco mais para poder se acomodar à nova geometria que ele está tendo, né? A gente faz aquele traçado inicial, quando a peça se deforma, o cabo acompanha essa deformação porque ele está dentro da viga, mas não pelo fato de ele estar aderente, ok? Então, muito bem, então como é que essa deformação, como é que a gente obtém então os esforços usando a deformação inicial? Então, conhecido então o valor de delta epsilon, né, que é a primeira coisa que a gente acha, e as leis constitutivas, tensão, deformação dos materiais, é possível se obter os diagramas de relações força normal, momento, curvatura para uma seção geometricamente conhecida, né, os dados geométricos e de armadura, né, conhecido. A gente pode estabelecer, quer dizer, dado uma curva para uma determinada curvatura, estabelecer ou conhecer qual é o momento externo e a força normal, o conjunto dessas forças, né, que está provocando aquela curvatura na minha seção. Vamos lá, então vamos fazer um exemplo, né, em que a gente conhece o estado inicial de deformação e queremos saber quem são os esforços externos que estão atuando na estrutura, né, naquela seção, né, para um determinado nível de deformação. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então tem uma seção retangular, pessoal, de 15 por 60 centímetros. Então estou supondo que ela tem
é uma situação de estádio 3, né, de estado limite útil, em que o εc aqui em cima é o εc máximo do concreto, de 3,5 milímetros por metro, portanto vai ser uma situação de domínio 3, né? Aqueles domínios de deformação do estado limite útil que vocês conhecem lá do concreto armado tradicional. Então o aço, quando o concreto atinge 3,5, né, eu vou ter umas 3,5 milímetros por metro de encurtamento. Eu estou na situação de domínio 2, que o concreto vai estar no seu limite máximo de compressão, e o aço provavelmente, né, vai estar com a tensão de escoamento, né? É isso que a gente quer aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos deixar como incógnita aqui o X. Vamos imaginar que seja uma situação de equilíbrio, né? De equilíbrio em que o RC seja igual ao RP, quer dizer, um problema de flexão simples, tá? Um problema de flexão simples, ou seja, o N tem que ser igual a zero, porque o N seria a resultante do RC e do RP, tá? Bom, então, considerando que é aquele domínio 3, né, de deformação, a gente pode trabalhar com um diagrama simplificado de tensões, né, que seria um diagrama retangular, cuja tensão seria constante, portanto, né, 0,85 de FCD, até uma profundidade que seria 0,8 de X, 80% da posição considerada aqui a posição da linha neutra, tá? E aqui nós vamos imaginar que a nossa armadura, que no caso vai ser uma armadura ativa, ela vai estar com uma posição aqui geometricamente definida, né, com 5 centímetros, tá, em relação ao fundo da viga, tá? Bom, a outra coisa que nós vamos fixar aqui também é esse εs de 4 milímetros por metro, tá? Então, na verdade, esse x pode ser deduzido geometricamente. Então, nós não estamos dizendo que vai ser uma situação de flexão simples, né? Que o N vai ser zero, não. Porque eu poderia deixar isso aqui em aberto, né? Essa posição da linha neutra em aberto, né? E essa deformação, consequentemente, essa deformação aqui do aço, e obrigar que o RC seja igual ao RP, né? E com isso eu teria uma situação de flexão simples. Eu não vou fazer isso, eu vou exatamente definir qual é a deformada da seção, né? Então, exatamente, eu tenho um estado inicial de deformação. Então, se eu conheço esse estado inicial de deformação, é possível a gente chegar aos esforços externos, né? Então, isso pode ser uma situação de combinação de protensão, que é a armadura que a gente está colocando aqui, a armadura ativa, né? Então, seria uma situação em que eu tenho a protensão mais cargas externas atuando na minha viga, e eu quero saber qual é o momento e o esforço normal que está atuando exatamente nessa seção aqui, que me dão essa situação de deformada, né, da seção. Então, vamos lá. Então, se a gente considera um concreto FCK 30 megapascal, o aço de protensão é o CP 190 RB, e aí vamos admitir o ΔΕ conhecido, né? O ΔΕ seria 5 milímetros por metro, que seria, no caso aqui, que é um sistema de pós-tensão, né? Com aderência estabelecida pela injeção de nata de cimento. Então, εP0 menos εCI, né, vai ser igual o valor de 5%, e que vai ser igual, né, esse ΔΕ vai ser igual o εP menos o εC, que no caso aqui é esse aqui, né, que é a deformação que o concreto teve nessa situação que eu estou examinando, né, como se fosse exatamente essa figurinha aqui que a gente viu, né? Eu conheço o εC e conheço o ΔΕ, eu posso achar quem é a deformação no aço de protensão, né, que é o meu εP.
Tá certo? Então vamos lá, voltar aqui, né? Então, primeira solução, vamos achar o valor de x. Então, x está para 3,5, estou fazendo agora aqui uma regra, uma semelhança de triângulo, né? Então, x está para 3,5, assim como essa distância aqui, né, que vai ser o dp menos o x, quer dizer, essa distância daqui para cá menos x, está para 4 milímetros por metro, ou ele fez total, né, que seria o 55 centímetros, né, que seria 60 menos 5, está para a soma dos alongamentos, que é 3,5 mais 4 vai dar 7,5. Então é isso que foi feito aqui. Com isso a gente acha, né, pela geometria líquida, hipótese de seções planas, que o x é 25,67. Com a posição da linha neutra conhecida, dá para a gente achar o 0,8 de x e calcular quem é o RC, resultante, né, que seria a tensão 0,85 FCD, vezes a profundidade, vezes a largura da viga, que a gente conhece também, que é 0,15, que é essa expressão que a gente está colocando aqui. Então aqui está em toneladas, tá? Então 0,85 vezes 3.000 dividido por 1,4, que é o FCD, em tonelada força por metro quadrado, vezes 0,15 vezes o 0,8 de x. Então deu 56,11 toneladas, é quem? É o valor da resultante do concreto. Tá? Quem é o Z? O Z vai ser a distância 55 centímetros menos 0,4 de 25,67. Quem é o Z? O Z é a distância do RC ao RP, né? Para a gente calcular quem é o momento nesse ponto aqui. Tá? Então, o momento lá embaixo vai ser a resultante. Agora, outra coisa, vamos calcular. Sim, então o Z deu 44,73. Tudo bem. Quem vai ser o εp, que é a deformação no aço? A deformação no aço vai ser agora 5, que é o ΔΕ, mais o εs, que é 4, né? O εc, que é 4. Então dá 9 milímetros por metro, né? Então é essa figurinha novamente aqui. A gente já tinha fixado o ΔΕ em 5 milímetros por metro e o εc foi 4, então vai dar 9 milímetros por metro. Com esse valor, pessoal, dá para a gente calcular qual é a tensão no nosso aço, tá? Então, a gente teria que vir aqui para o diagrama tensão-deformação do nosso aço e calcular, como ali é o estado limite último, né? Calcular no diagrama tensão-deformação estado limite último do CP 190RB, qual é a deformação. Inclusive aqui tem uma correção, né? Essas notas de aula também estão republicadas lá no site, né? Com essa correção, tá? Então, a tensão, e aqui na planilha também, a gente criou aqui, são esses gráficos de tensão deformação do CP 190RB. Ó. Ele tem uma elasticidade de 200 gigapascal. Então aqui ele vai até a tensão convencional de escoamento, que é 1710 megapascal. Depois ele tem uma segunda reta aqui. Então esse é o diagrama característico dele, né? O diagrama de cálculo, que é o que a gente vai usar, tem que dividir por 1,15. Então resulta nessas duas retas aqui. Aqui a gente tem a equação dessas retas, né, definidas aqui nessa planilha, de forma que a gente pode entrar com a deformação aqui e achar quem é a tensão, tá? Então aqui ele calcula a reta 1 e aqui calcula a reta 2. Então esses valores são conhecidos, né, dos extremos aqui, 1487, 1652, e a deformação aqui é 7,43 milímetros por metro e aqui 35 milímetros por metro. Então é possível achar a equação dessas retas. Essa aqui é tranquila, né? A reta passando pela origem vai ser o módulo de elasticidade vezes a deformação. Então, por exemplo, se a gente põe 5 milímetros por metro aqui, que vai estar abaixo aqui, vai estar na primeira reta. Então a deformação é exatamente 1000 megapascal. Se a gente põe 9, que é o que a gente estava vendo ali, né? Então vai estar na segunda reta, que é a reta 2. Então é 1496 megapascal. Ele está um pouquinho para cá, né? Tá
uma deformação de 9 milímetros por metro. Tá? Então, tá 14,96, tá? 1496 megapascal. Como aqui as unidades que a gente estava resolvendo é em tonelada força, né? E como as áreas vão estar em centímetro quadrado, é interessante usar aqui a unidade de tensão em tonelada força por centímetro quadrado. Então é 1496 megapascal, vira 14,96 tonelada força por centímetro quadrado. Então, quem é a força, né? RP é a tensão no aço, que é 14,96, vezes a área. A área também de armadura de proteção foi conhecida, 3 centímetros quadrados. 3 cordoalhas, por exemplo, né? De 12,7 milímetros. Então, quanto que dá a força? O RP deu 14,96, que é a tensão, vezes 3, deu 44,88. Então, percebam, né, que o concreto está com 56,11 e a armadura pretendida está com 44,88. Portanto, não há igualdade, né, entre essas duas forças. Então, a seção está submetida a uma flexocompressão. Então, quem é o esforço normal? É o RC menos o RP. O RC é 56,11 menos 44,88 dá 11,23 toneladas. Tá? É o valor de que está prevalecendo o que? Está prevalecendo o RC. Tá? Então, a seção está comprimida, né? Então, vai ter uma prevalência da compressão. E qual é o momento? Então, a gente pode colocar agora os momentos, né? O 56,11, que é a força de pretensão, a distância dela, né? Até, a gente pode trazer tudo para cá e depois levar, né? Trazer essa resultante para cá e depois levar para o centro de gravidade. Ou calcular separado aqui o RC até o centro de gravidade e o RP até o centro de gravidade. Aqui o que é que foi feito? Trouxe a força de proteção do concreto, né? Lá para o RP, trouxe para esse nível aqui, tá? Essa resultante. E depois levou lá para o centro de gravidade, tá? Então foi isso que foi feito aqui, tá? É 0,4473 é a distância, né? É o Z, tá? Então menos 11,23, que é a resultante. Percebam que aqui não é o RP, né? É a resultante vezes 0,25. Tá? Então eu estou pegando esse momento agora aqui, que seria o momento nessa fibra aqui, e aí eu estou pegando, eu tenho o R resultante, né? E agora eu estou trazendo para cá, tá certo? Então, na verdade, eu estou calculando o momento em relação ao centro de gravidade. Poderia ser feito de duas formas, o RC vezes essa distância para cá, menos o RP, essa distância para cá. O que é que eu fiz? Eu peguei, trouxe esse momento para cá e depois tirei da resultante, né, das forças, né, até o centro de gravidade. Vai dar o mesmo resultado. Então, o resultado é 22,29, né, tonelada força vezes metro. É momento anti-horário, né, que seria esse momento aqui também. Então, consegui determinar. Quer dizer, conhecido o estado de tensão, né, o estado de deformação, melhor dizendo, o estado de deformação inicial, né, a gente consegue determinar quem é os valores solicitantes externos da seção, né? Seria o esforço normal e o momento. Ok? É isso que está aqui, né? Qual seria a armadura equivalente, né? Se a gente quisesse colocar em CA50, né? Qual seria a armadura equivalente? A força que a gente viu que tinha na armadura pretendida é 44,88. Então, o aço estaria escoando lá, né? Porque o aço estaria com 4 milímetros por metro. Então, se a 50 que eu colocasse aqui também estaria escoando. Então, qual é a tensão de escoamento do aço CA50? É 4,35 toneladas força por centímetro quadrado.
Então seriam necessários, eu poderia não, para manter esse mesmo equilíbrio da seção, ao invés de usar armadura protendida, eu usaria 10,31 centímetros quadrados de armadura passiva. Tá? Então veja aí a eficiência da proteção, né? Eu estou conseguindo resistir ou equilibrar esse momento, esse esforço normal na minha seção com 3 centímetros quadrados de CP190RB e eu precisaria de 10,31 centímetros quadrados de armadura passiva, né, de CA50. Ok? Bom, então para finalizar, nós vamos então formular algumas conclusões importantes, né? Esta alternativa de representação da proteção, da deformação inicial, só é interessante para as estruturas isostáticas, né? Na pré-tração, particularmente, e porque nas estruturas hiperestáticas a obtenção desse ΔΕ seria, ou tornaria, ou exigiria, né, o emprego de outros processos para a determinação dos esforços na seção. Na pré-tração é bem prático isso, porque o ΔΕ é igual ao próprio alongamento, né, já da armadura, né? Então isso já seria bem simples a aplicação e a estrutura também já é normalmente isostática, né, que são as peças pré-moldadas. As armaduras protendidas que estão aderentes, né, outra conclusão que a gente viu, né, aumentam sua deformação com a solicitação da peça. Sua ação no equilíbrio da seção apresenta, por isso, duas componentes. Uma de proteção, propriamente dita, que é devido ao pré-alongamento, que é aquele alongamento que a gente efetivamente puxou o cabo, né, no início da operação. E outra componente de deformação do aço suplementar gerada pela aderência, né, o que aumenta a capacidade resistente da seção. Então, isso é importante. Então, a aderência vai nos permitir aproveitar ainda mais da capacidade resistente do aço, né? Porque no ato da proteção, eu tenho que lembrar que eu não posso levar o aço ao escoamento, né? Então, eu tenho que protender, mas manter sempre essa tensão abaixo do limite elástico do nosso aço, claro, né? Então, por isso aqui no aço de proteção precisa ter uma alta resistência, um alto limite, né, de escoamento, bem maior do que o nosso CA50, justamente para permitir que eu possa dar uma força de proteção ou uma tensão de proteção, né, mais elevada. Ok? Bom, o que acontece é que a gente já tinha comentado, né, é uma prática, né, tanto para o estágio 1 como também para o estágio 2, obter as tensões na seção considerando a ação da proteção apenas devido ao pré-alongamento e tomando a seção bruta de concreto, né? No caso da proteção sem aderência, esse procedimento é absolutamente correto, porque a proteção não aderente, essa efetivamente não aumenta, né, quando aumenta a tensão com a deformabilidade da seção. Ok? Já para o estágio 3, né, que seria a ruína, o acréscimo de deformação na armadura protendida aderente é bastante significativo, devendo ser levado em conta no cálculo dos esforços últimos da seção, como a gente efetivamente vai ver quando a gente for tratar do estado limite último, né? A gente viu claramente, por exemplo, ali nesse último exercício que a gente resolveu, inicialmente o aço estava com 5 milímetros por metro, né, de alongamento, e aumentou mais 4, né? Então quase que dobrou, né, a sua deformação devido à contribuição da aderência. Tá? E a outra conclusão que a gente já tinha na proteção sem aderência, Cordoalho e Graciano, qualquer que seja o estágio considerado, a armadura só contribui com a sua parcela devido ao pré-alongamento. Daí, normalmente, se preferir considerar a proteção sem aderência como uma solicitação externa inicial, mesmo no estado limite último, né? Então, se a proteção não aderente ela não varia, né, com a deformabilidade, ou varia muito pouco, né, com a deformabilidade da seção, para que a gente considerar ela como um elemento resistente, né? Ela pode ser tranquilamente colocada como ação externa, né? Então, tratar a proteção não como uma armadura, né, mas como um esforço externo suplementar, né? Isso é bem interessante no caso das armaduras não aderentes.
Já nas aderentes, não, né? A gente pode até particionar, colocar parte do que seria o pré-alongamento como ação externa e o alongamento posterior devido à aderência, né, dentro do lado da resistência, né? Ok? É isso que está mais ou menos ilustrado aqui, né? Que está, quer dizer, a proteção aderente. A gente pode admitir a consideração da ação do pré-alongamento como uma solicitação externa inicial, como uma carga externa, né? Gerando momentos, tá? E força externa. Desde que se imagine que a armadura protendida tem um diagrama tensão-deformação obtido por uma decalagem do diagrama original. Quer dizer, se eu considerar a carga equivalente, né, na hora de eu fazer o equilíbrio da seção, é como se eu já tivesse considerado o pré-alongamento da minha viga, né, o pré-alongamento da minha armadura, considerando como carga externa, e na hora do equilíbrio interno, né, ela entra como armadura resistente, mas com uma armadura que vai ter um acréscimo de tensão não mais igual a esse sigma P todo, né, que seria o sigma P mais um delta sigma aqui, né, que seria o sigma P0 mais o sigma P. Então, se eu já estou considerando os momentos de protensão do lado das cargas, o que sobraria seria só um acréscimo de tensão devido à aderência. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente for ver exatamente a verificação do estado limite último, né, das peças protendidas. Tá? Então, a gente pode considerar toda a ação da protensão como carga externa, né, como a gente viu, como é o caso da carga equivalente, quer dizer, seria mais um caso de carregamento, aparecem esforços, né? Mas se a armadura for aderente, eu não devo desprezar o aumento de ganho de tensão que essa armadura vai ter no estado, pelo menos no estado limite último, né? Quando ela é não aderente, é isso que a gente está dizendo, aí basta considerar toda ela, né, como sendo carga externa, né, como sendo carga equivalente, gerando momento e tal, e não considerar a presença de armadura na hora do equilíbrio interno da seção, né? É uma das alternativas. Ok? Bom, historicamente no Brasil, o que é que acontece, né? Apenas o método dos esforços iniciais ou da deformação inicial foram utilizados para se verificar e dimensionar peças protendidas, isso inicialmente, né? Por quê? A protensão chega no Brasil, como a gente já viu lá no final dos anos 40, né? Em 49, mais ou menos, com aquela ponte lá do Galeão, o processo Freycinet, que era uma viga isostática, né? Então, o processo do método das seções era o mais indicado, né, para você fazer o método dos esforços iniciais. Então, eu posso ir em cada seção, ver a posição do cabo, a excentricidade desse cabo em relação ao centro de gravidade e achar os momentos gerados pela protensão, né? Então, a introdução, vamos dizer assim, do conceito da representação da ação da protensão aqui no Brasil, ela entrou inicialmente dessa forma, né, mais simplificada, porque as estruturas eram isostáticas, são as estruturas mais tranquilas, né, o que aceitam ou são mais beneficiadas pela ação da protensão, porque elas estão completamente livres, né, para se encurtar devido à ação da protensão. Então, esse método eles foram ensinados, né, inicialmente, porque a grande maioria das peças protendidas eram isostáticas, ou então vigas contínuas, né, com baixa hiperestaticidade, situação em que esse método dos esforços internos são utilização vantajosa. Agora, com a aplicação mais intensa da proteção nas estruturas de edifício, aí o método da carga equivalente começou a ser importante, né, pelo fato de trabalhar com a estrutura como um todo e não com seções. Ele foi naturalmente escolhido, uma vez que é capaz de dar um tratamento eficaz, enfrentando a elevada hiperestaticidade dessas estruturas com consistência. Daí essa inclusão, né, naquela revisão grande, né, da NBR 6118, né, que era a antiga NB1, em que aparece, então, já mesclado uma mesma norma, né, tanto concreto armado como concreto protegido. Então, lá se fala que uma das alternativas, né, de representação da protensão é o método da carga equivalente, fala inclusive do método
da carga simplificada, teoria simplificada da carga equivalente, né? E como forma de enfrentar, né, as estruturas hiperestáticas, os pórticos, né, dos edifícios, as lajes hiperestáticas, etc. E é assim, e também para permitir, né, que uma melhor utilização na aplicação dos programas de análise estrutural, né? Esses programas, eles vão, quer dizer, você vai entrar com o traçado dos cabos e eles vão gerar tal carga equivalente, né? Então, tranquilamente é o processo, vamos dizer assim, mais indicado, né, para esse tipo de estrutura. Então, acho que a gente com isso fecha essa visão geral, né, de como que a gente pode encarar a ação da proteção. Acho que o conceito físico mais importante é a carga equivalente, né, porque ela de fato representa fisicamente a ação da proteção na estrutura. Depois é um método dos esforços internos, que a gente pode ir seção por seção, verificando a excentricidade do cabo em relação ao centro de gravidade, e com isso achar os esforços de proteção, mas isso é válido para as estruturas isostáticas, né? O conceito, então, aí aparece um pouco o conceito de isostático e hiperestático da proteção, e esse método das deformações iniciais que vai ser bastante utilizado na verificação do estado de limite útil. Ok? Então, nós vamos voltar a esse conceito aqui também ainda da deformação inicial, na verificação, né, do atendimento, da segurança, né, com relação ao estado de limite útil. Ok?